Muito bem, gente. Nós vamos hoje falar sobre anatomia radiográfica do crânio. Para que o profissional possa interpretar uma radiografia, é necessário que ele tenha um conhecimento anatômico da região onde ele vai fazer essa interpretação radiográfica. A anatomia radiográfica do crânio, o profissional ele tem que ter um conhecimento anatômico do crânio. Então vejamos aqui. Nas radiografias do crânio normal, é de grande importância para o conhecimento do profissional a anatomia das estruturas anatômicas do crânio. Isto faz com que os mesmos se tornem competentes para poderem interpretar as radiografias, contornos e sombras das imagens radiográficas sem que cometam erros. Nós temos aqui uma radiografia panorâmica, onde nós temos assinalados vários números. E cada número corresponde a uma estrutura do crânio. Então vejamos aqui. 1 corresponde à fossa craniana. 2. Processo mastoide. Então nós temos aqui o processo mastoide do osso temporal, local onde se insere alguns músculos, como por exemplo o músculo de gástrico. Temos o processo estiloide do temporal. Então veja aqui o processo estiloide do osso temporal, que é aquele processo em forma de uma ponta, de um estilete, onde tem origem aí alguns músculos e um ligamento, que é o ligamento estilomandibular, que é o ligamento à distância da TM. Então nós temos aí a origem do músculo estiloglosso, estilofaríngeo, estiloióideo. Nós temos ainda a bainha do processo estiloide. Veja aqui, a bainha do processo estiloide corresponde a esta região. O contorno da orelha. Veja aqui, contorno da orelha. Poro acústico externo, que é o buraco do ouvido. Processo retroarticular. Então aqui, atrás da fossa mandibular, existe um processo pontiagudo que impede que o côndilo da mandíbula se desloque para trás e entre em contato com a porção timpânica do osso temporal. Então nós temos aqui a cabeça do côndilo, que é a parte do processo condilar que se articula com a fossa mandibular do osso temporal para constituir então a articulação temporomandibular. Fossa mandibular. Então a fossa mandibular é essa depressão do osso temporal, onde se articula aqui o côndilo da mandíbula ou a cabeça da mandíbula. Eminência articular é esta região, que é o limite anterior aqui da articulação temporomandibular. Então é uma elevação. Quando o indivíduo abre a boca, o côndilo se desloca em direção à eminência articular. Ele não pode ultrapassar essa eminência, porque senão vai haver uma luxação temporomandibular. Incisura mandibular. Então nós temos aqui essa incisura, que é uma chanfradura. Ela separa aqui o processo condilar do processo coronoide da mandíbula. Língula da mandíbula. Então, na face medial aqui do ramo da mandíbula, existe uma espícula óssea acima do forame da mandíbula, que é a língula da mandíbula. Essa saliência dá inserção
ao ligamento senomandibular. Canal da mandíbula. Veja aqui o canal mandibular. É o 13. Então, o canal mandibular, por onde passa, então, o nervo alveolar inferior e a artéria alveolar inferior. Veja que esse canal ele se aproxima mais aqui do último molar, e à medida que ele caminha para frente, ele vai se distanciando dos molares e dos dentes que vem logo em seguida. Arco zigomático. O arco zigomático que comunica o víscero-crânio com o neurocrânio. Então, é constituído aqui pelo processo zigomático do osso temporal e pelo osso zigomático. Processo coronoide. Processo coronoide está aqui, na frente aqui da incisura mandibular. Nesse processo coronoide se insere medialmente aqui o músculo temporal, que é o músculo da mastigação. Crista temporal. Então, crista temporal, que também é uma das inserções do músculo temporal. No 18, nós temos a fissura pterigomaxilar, formado pelo processo pterigóide do esfenoide e pela maxila. Lâmina lateral do processo pterigóide. Então, nós temos aqui a lâmina do processo pterigóide. Veja aqui o contorno dela, nessa região. 20. Tuberosidade da maxila, ou tuber da maxila. Essa região arredondada, atrás aqui do último molar. Local onde se faz as anestesias do nervo alveolar superior posterior, também chamada de anestesia zigomática. É uma área importante porque aqui penetram vasos e nervos alveolares superiores posteriores. Esses nervos vão inervar os molares. Crista infratemporal. Então aqui está a crista infratemporal, nesta região. Então está aqui o 22. Então, margem inferior da órbita. Então nós temos aqui as duas órbitas. 23. Processo zigomático da maxila. Então aqui está o processo zigomático da maxila, que se articula com o osso zigomático. Então, o processo zigomático da maxila é um processo do osso maxilar que se articula com o osso zigomático. É uma projeção. Soalho do seio maxilar. Então, nós temos aqui o seio maxilar, um de cada lado, e aqui, esta linha radiopaca corresponde, então, ao soalho do seio maxilar. 25. Canal infraorbital. Então, o canal infraorbital, ele percorre aqui no soalho da órbita, conduzindo, então, o nervo infraorbital, que vai dar origem ao nervo alveolar superior médio e anterior, lá do nervo trigêmeo. 26. Palato ósseo. Então, nós temos aqui esta linha que corresponde, então, ao palato ósseo. Então, nós temos aqui o processo palatino da maxila, mais anteriormente, e mais posteriormente, as lâminas horizontais do osso palatino. Linha do tecido mole da nasofaringe. Então, esta região. 28. Cavidade do nariz. Então, aqui está a cavidade nasal, separada aqui pelo septo nasal. 29.
concha nasal média. A concha nasal média. E aqui no 30 nós temos a concha nasal inferior. O 31 é a protuberância mentual. Então aqui na parte anterior do corpo da mandíbula, nós temos uma projeção de forma triangular que se denomina protuberância mentual. E os vértices inferiores dessa porção triangular correspondem então ao tubérculo mentual. Então aqui estão os tubérculos mentuais, um de cada lado. Continuando, 31. Nós temos o soalho da cavidade do nariz, que é esta região. 32. O septo nasal. Então aqui está o septo nasal, que separa a cavidade nasal em dois compartimentos. Então, septo nasal, constituído aqui pela lâmina perpendicular do etimoide e inferiormente aqui pelo osso vômer. Espinha nasal anterior. Então, aqui na união das duas maxilas, anteriormente, nós temos aqui uma espinha nesta região, que é a espinha nasal anterior. E posteriormente, nós temos a espinha nasal posterior. 34. Canal incisivo. Então, o canal incisivo, nós temos aqui em cima o forame incisivo, um de cada lado. Tem o canal incisivo, que termina aqui no forame incisivo, inferiormente aqui. Então, o canal incisivo, por onde passa o nervo nasopalatino. Fossa incisiva. Então, aqui na região dos incisivos, nós temos uma depressão, que é a fossa incisiva. 36. Linha do dorso da língua. Então, esta região, linha do dorso da língua. 37. Forame mentual. Então, nós temos aqui embaixo o forame mentual, esse forame que fica aqui abaixo do segundo premolar. Ele pode estar também entre os pré-molares, mas geralmente ele fica aqui abaixo do segundo premolar, a uma mesma distância do bordo superior com o bordo inferior. Ele fica na metade do corpo da mandíbula. Forame mentual, por onde passa os vasos e nervos mentuais. Artéria mentual, veia mentual e o nervo mentual. O 38, canal mentual. Então tem aqui um canal nessa região. O canal mandibular, ele se bifurca em canal mentual e canal incisivo. 39, base da mandíbula. Está aqui a base da mandíbula. 40, contorno inferior da crista cortical óssea. Então, isso aqui, essa região mais radiopaca. 41, osso hioide. 42, espinha mentual. Então, nós temos aqui na face posterior do corpo da mandíbula, as espinhas retromentonianas superior e inferior. Então, a superior ou as superiores têm origem o músculo geniogrosso e nas inferiores o músculo genioide. Forame lingual é um pequeno forame por onde passa aqui um ramo da artéria lingual. Ele fica localizado entre aqui essas espinhas.
Fóvea sublingual. Então a fóvea sublingual está aqui. E 45, vértebra cervical. Então aqui está uma vértebra cervical. Agora vejamos numa radiografia póstero-anterior do crânio as estruturas anatômicas que nós vamos encontrar. Aqui no 1 nós temos a sutura sagital. Essa sutura ela é formada pela junção dos dois ossos parietais. A sutura lambidoide, ela fica na parte posterior, é a junção do osso occipital com os dois parietais articulados. Seio frontal com septos. Veja aqui, essa parte mais radiolúcida que corresponde ao seio frontal. Então nós temos na face 4 tipos de seios: o frontal, o esfenoidal, o etimoidal e o seio maxilar. Então vejam que o seio frontal ele tem aqui vários septos, que são essas linhas mais radiopacas. Crista galli. Então aqui nós temos uma projeção óssea que se destaca dentro do crânio, que é uma continuação aqui da lâmina perpendicular do etimoide. Ela é chamada de crista galli. Então ela corta aqui a lâmina horizontal do osso etimoide. Então ela seria um prolongamento da lâmina perpendicular do osso etimoide que forma, né, o septo nasal. Asa menor do essenoide. Então veja aqui a asa menor do osso essenoide, essa região, asa menor do osso essenoide. Tem a asa maior e asa menor, né? São as asas do osso essenoide. Seio etimoidal. Então essa parte mais radiolúcida corresponde ao seio do osso etimoide. São seios etimoidais. São cavidades, né, localizadas dentro do osso etimoide. Seio essenoidal. Então aqui nós temos o seio essenoidal do osso essenoide, que fica na porção anterior do corpo do osso essenoide. O 8 corresponde à fissura orbital superior. Então aqui está a fissura orbital superior. Essa fissura é por onde passa aqui o nervo oftálmico, que é um dos 3 ramos do nervo trigêmeo. Parte petrosa do temporal. Então essa parte radiolúcida, melhor, esta parte radiopaca corresponde então à parte petrosa do osso temporal, que é onde se localizam os pequenos ossículos do ouvido, inervações. 10, seio maxilar. Então olha aqui o seio maxilar da maxila, essas 2 cavidades, uma de cada lado, bem grande. Às vezes esse seio, na radiografia, ele aparece esbranquiçado, que significa que é uma inflamação da sinusial, que é uma sinusite. 11, septo nasal. Olha aqui novamente o septo nasal. Nós temos aqui em cima o osso etimoide, a lâmina perpendicular, e inferiormente aqui nós temos o osso vômer. Então esses 2 ossos formam o septo nasal.
e mais a cartilagem do septo. Soalho da cavidade do nariz. Então nós temos aqui o soalho da cavidade do nariz, que está junto aqui do palato ósseo. Crista zigomático alveolar. Aqui é a região da crista zigomático alveolar. Ela tem origem aqui no osso zigomático e caminha aqui para o processo alveolar, para os alvéolos. Então ela fica na altura aqui do primeiro molar superior. Linha occipital. Então a linha occipital, ela fica difícil de ser vista porque é uma linha que fica no osso occipital, abaixo da protuberância occipital externa. Então tem a linha occipital superior e inferior e tem a suprema. Então é uma linha que passa mais ou menos nesta região, vista posteriormente. Processo mastoide. Então aqui está o processo mastoide do osso temporal. Veja aqui, processo mastoide. Linha oblíqua. Então aqui está a famosa linha oblíqua. Veja que essa linha aqui ela é importante porque ela é um ponto de reparo anatômico para as anestesias do nervo bucal. Que o nervo bucal ele passa aqui nesta região, atrás aqui do último dente. Ângulo da mandíbula. Olha aqui o ângulo da mandíbula. Então, na junção do corpo com o ramo, nós temos aqui um ângulo, que é o ângulo da mandíbula. Forame mentual. Então, aqui está o forame mentual, um de cada lado, por onde emergem os vasos e nervos mentuais. Importante ponto de reparo para a anestesia mentual. Espinha mentual. Então, a espinha mentual, também chamadas espinhas retromentonianas, elas ficam aqui na porção posterior do corpo da mandíbula, bem no plano sagital, a sínfise mentual. Então, nós temos duas superiores e duas inferiores. Nas superiores tem origem o músculo genioglosso, e nas inferiores tem origem o músculo genioide. E por último, a protuberância mentual. Então, a protuberância mentual, que é aquela área triangular que fica aqui na porção anterior do mento. Aqui embaixo nós temos os tubérculos mentonianos, que formam os vértices inferiores desta protuberância de forma triangular. Aqui uma outra radiografia, que é uma radiografia lateral do crânio. Ela é muito utilizada para se fazer aqui os traçados cefalométricos, que a gente usa em cirurgia, usa também na ortodontia. Então, nós temos que ter um conhecimento muito grande, então, também desse tipo de radiografia. Então, aqui na 1, nós temos a sutura coronal. A sutura coronal, que é a sutura formada pelo osso frontal, juntamente aqui com os ossos parietais. Então, tem uma linha de sutura nesta região. Sulco arterial. Então, está aqui o sulco arterial, é uma linha, veja aqui, bem tênue, radiolúcida. Seio frontal. Olha aqui o seio frontal. Nós vimos na outra radiografia. Então, aqui, olha, numa vista anterior, o seio frontal. E agora, nós estamos vendo de lado, de perfil, esse seio frontal. Osso nasal. Então, aqui está o osso nasal, que são dois ossos nasais,
5. Sutura frontonasal. Então, a sutura frontonasal é uma pequena sutura que une aqui o osso frontal com os ossos nasais. Então, é a sutura fronto de frontal, nasal e ossos nasais. E aqui é um ponto importante, chamado ponto N, nasium, que é muito utilizado então para se fazer os traçados cefalométricos. Teto da órbita. Então aqui está o teto da órbita, que faz parte aqui da porção orbitária do osso frontal. Cela turca, importante. Aqui está a cela turca, essa depressão, onde se localiza aqui a fossa hipofisária, onde está localizada a glândula hipófise, bem aqui nessa região. O ponto central desta cela é o ponto S. O ponto S, que é o ponto cela, utilizado nos traçados cefalométricos. O 8 é o dorso da cela. Então, a porção posterior da cela turca corresponde ao dorso da cela. E aqui eu vou adiantando o 16, que é o ponto anterior, que é chamado de tubérculo da cela, que é essa região aqui. Então aqui nós temos a cela turca, anteriormente o tubérculo e posteriormente o dorso da cela. Parte petrosa do temporal, do osso temporal. Então aqui está a parte petrosa do osso temporal, essa região bastante radiopaca. 10 células mastóideas. Então a porção mastoide do osso temporal, se a gente fizer um corte, nós vamos verificar que ela é cheia de cavidades. E essas cavidades se denominam células mastóideas. Então estão aqui as células mastóideas da porção mastoide do osso temporal. O 11, processo zigomático da maxila. Então, o processo zigomático da maxila é esse processo aqui que se destaca aqui da maxila e vem se articular aqui com o osso zigomático. Processo zigomático da maxila. Palato ósseo. Então olha aqui o palato ósseo, essa linha radiopaca. O 13 é o seio maxilar. Vejo aqui o seio maxilar, uma cavidade bastante ampla, radiolúcida. Então nós temos aqui o seio maxilar. 14. Fissura pitérigo maxilar. Então nesta vista lateral, a gente tem uma visão melhor dessa fissura. Veja aqui, a fissura pitérigo maxilar. Aqui atrás ela é formada pela lâmina pterigoide do osso senoide e anteriormente ela é formada pela porção posterior da maxila. Então essa fissura é a porta de entrada da fossa pitérigo-palatina, onde nós vamos localizar o gânglio pitérigo-palatino, aquele gânglio que vai dar origem ao nervo naso-palatino, palatino maior e menores. Incisura da mandíbula. Veja aqui a incisura da mandíbula, que separa o processo coronoide do processo condilar. Tubérculo da cela. Nós já falamos esse tubérculo. Veja aqui o tubérculo está aqui. Nasofaringe. Olha aqui a nasofaringe, esse espaço radiolúcido.
E 18, espinha nasal anterior. Veja aqui a espinha nasal anterior. Vejamos agora algumas radiografias que apresentam elementos interessantes para serem observados. Então nós temos aqui uma radiografia panorâmica pós-cirurgia ortognática, com fraturas de maxila e mandíbula. Então houve uma fratura aqui de maxila, várias fraturas, e de mandíbula. E foram colocadas aqui essas placas, que são placas de titânio, para poder juntar essas partes que foram separadas, para que haja então a consolidação óssea. Veja aqui na parte do mento, então foi feita aqui uma mentoplastia, onde se colocou aqui uns parafusos no mento. Aqui uma radiografia panorâmica com fratura de mandíbula. Veja aqui a fratura do corpo da mandíbula. E aqui nós temos uma fratura do ramo na região do processo coronoide. Essa fratura é uma fratura assim que a gente tem que tomar muita atenção, porque por aqui passa a artéria maxilar. E às vezes, quando ocorre uma fratura desse processo, pode haver uma secção, um seccionamento dessa artéria, havendo aí uma hemorragia interna. Então o profissional tem que tomar muito cuidado nesse tipo de fratura e verificar se não houve esse corte deste vaso. Aqui nós temos radiografia panorâmica com fraturas de mandíbula. Olha aqui, uma fratura de mandíbula, próximo aqui à sínfise mentoniana, a sínfise mentual. Aqui a fratura de corpo de mandíbula. Vejo que já tem aqui as placas de titânio para juntar aqui essas peças. Aqui nós temos um outro tipo de fratura de mandíbula, bem grande. Vejo aqui, olha, como ela é bem grande. E aqui a fratura também de ramo de mandíbula. Aqui nós temos uma fratura de mandíbula. Veja que foi colocado aqui uma placa de titânio. E aqui mostrando outra fratura de mandíbula. Nós temos várias fotos que mostram essas fraturas. Veja aqui, ó, uma outra fratura de mandíbula próximo aqui da região mentual, da protuberância mentual. E aqui as fraturas sendo juntadas, né, aqui por essas placas de titânio. Uma tomografia computadorizada 3D da mandíbula com fratura em dois locais. Uma localizada no ângulo da mandíbula e outra aqui ao lado da sínfise mentual, que é chamada de parasínfise esquerda. Aqui outra tomografia computadorizada em 3D com afundamento do zigomático. Então aqui está o osso zigomático, então houve afundamento desse osso e ele foi unido aqui com placas de titânio. Agora nós temos aqui uma radiografia utilizada para verificação dos seios da face, que é a radiografia na posição de Water para os seios da face. Então nós temos aqui, olha, seio frontal, seio maxilar, aqui o seio etimoidal. Então vejamos. Então nós temos aqui o seio frontal, que é um seio bastante volumoso, bastante septado, com septos. Aqui nós temos a órbita, uma de cada lado, o septo nasal, a concha nasal
dos dois lados. Seio maxilar radiopaco, vejo que ele está velado, esbranquiçado. Isso significa que houve uma inflamação da membrana que atapeta o seio maxilar, que é a membrana sinusial. Então nós estamos diante aqui de uma sinusite maxilar, que é a inflamação da sinusial. Aqui região de dentes inferiores, a protuberância mental, vejo aqui. Aqui o processo odontoide da axis, que é a segunda vértebra cervical, que tem uma projeção em forma de dente chamada processo odontoide. O forame magno do osso occipital, que é o maior forame do crânio. Borda inferior de mandíbula, ângulo de mandíbula, borda posterior do ramo da mandíbula, seio maxilar radiolúcido, normal. Veja que o seio maxilar, quando ele está escurecido, radiolúcido, é normal, como aqui, o seio frontal. Quando ele está esbranquiçado, é porque houve uma inflamação da sinusial. Então é um seio com sinusite. E aqui está o forame redondo, que fica aqui, nessa região. O forame redondo, que fica na asa maior do osso senoide, por onde passa então o nervo maxilar, que é o nervo que vai inervar a maxila, os dentes, mucosa, osso. Aqui uma região de articulação temporomandibular. Então nós temos aqui uma radiografia, são 3 tomadas radiográficas. Aqui com a mandíbula em posição aberta, vejo que a fossa mandibular está vazia. Aqui uma posição em repouso, onde se nota aqui o côndilo da mandíbula, já dentro da fossa mandibular, e aqui a posição de boca fechada, com a pessoa articulando os maxilares. Então vejam que o processo condilar, ele intrui aqui na fossa mandibular. Então ficando apenas com o espaço do disco articular. Então nós temos aqui fossa mandibular, temos o interior do crânio, a eminência articular, que faz parte da ATM, cabeça da mandíbula, fossa mandibular, aqui mesma coisa, cabeça da mandíbula, a eminência articular, aqui cabeça da mandíbula ou côndilo, e aqui a eminência articular. E com isso nós encerramos então a parte 1 dessas interpretações radiográficas.